pessoal, hoje a gente vai montar um arquivo para fazer a simulação de um longo período para avaliar diferentes manejos e mudanças climáticas dentro do DSite. Então a gente veio vindo cadastrando arquivo de solo, arquivo de clima, montou um experimento específico, cadastrou os dados observados desse experimento, realizou a calibração da cultivar. Agora a gente pode pegar esses resultados, essa calibração, e a gente pode extrapolar isso para outros locais dentro do ambiente ou da variação de ambiente que a gente fez a calibração do modelo, certo? Então, vou mostrar para vocês como é que a gente monta esse novo sistema, essa nova simulação, considerando uma base histórica climática, diferentes solos, diferentes climas, diferentes locais. Bom, para isso, a gente vai utilizar esse arquivo de clima, ele é da Estação Meteorológica da Escola de Agronomia de Goiânia, da Universidade Federal de Goiás. Eu vou estar disponibilizando esses arquivos de clima em um link na descrição do vídeo. Os dados iniciam em 78 e vão até final de 2019. Então, dentro desse intervalo, a gente vai conseguir fazer a simulação desses manejos. Então, é sempre importante conhecer o início e o fim desses dados climáticos. Então, a nossa estação aqui a gente vai utilizar Goiânia EA, certo? Vocês podem também criar diferentes arquivos usando lá o segundo tutorial sobre clima e aí depois inserir aqui no sistema. Bom, para mim inserir o Seasonal, ele vai aparecer aqui em aplicações. Eu tenho o Seasonal aqui, ele tem diferentes experimentos aqui. Eu vou cadastrar um novo experimento. Ele é muito similar ao cadastro do experimento. Duas coisas que vão mudar. A forma que eu monto ele é muito similar, mas eu vou ter que indicar qual que é o período de início e final dessa simulação. E a análise também ela tem uma saída um pouco mais simplificada. Como eu vou estar rodando 40 anos, por exemplo, então o output dele é mais simplificado. Eu tenho basicamente só os resumos das variáveis. Então, vou ter dia de emergência, de floração, de emissão de legume, emissão de semente e maturação. Produtividade final, matéria seca em R7 e acumulado de evapotranspiração, acumulado de chuva. Então, eu não vou ter toda aquela descrição diária que eu tinha no outro experimento. Mas se a gente quiser, é possível a gente incluir essa análise diária também, mas ele vai gerar arquivos muito grandes de análise, certo? Então, o primeiro passo, vamos criar esse arquivo. Eu venho aqui em New, vou selecionar o experimento. Ele vai abrir a mesma interface que a gente utilizou anteriormente, só que agora eu vou utilizar o Seasonal. Essa informação aqui, ele vai fazer a simulação da seguinte forma. Primeiro ano ele aplica o manejo que eu recomendei, segundo ano ele repete, terceiro, quarto, até o último ano ele sempre vai repetir o mesmo manejo e vai gerar um sumário desses resultados a partir dessa informação. No sequencial, ele também é passível de ser utilizado, mas ele muda um pouquinho a ordem de simulação. Enquanto no Seasonal ele vai sempre repetir a mesma coisa em todos os anos, no sequencial eu posso construir um experimento com rotação de culturas, por exemplo. Então, no primeiro ano eu tenho soja, vai influenciar o balanço hídrico, a disponibilidade de nitrogênio. No segundo ano eu posso plantar trigo, posso plantar milho, posso incluir a cana. Então ele vai sempre o efeito do ano anterior, os resultados do ano anterior vão estar influenciando a simulação do ano seguinte, certo? Mas para isso a gente precisa calibrar o modelo para essas condições. E aí envolve água no solo, envolve nitrogênio, carbono, são vários fatores que devem ser levados em consideração. Então hoje a gente vai trabalhar aqui com o Seasonal. E aqui eu vou preencher da mesma forma. Vou colocar o nome do experimento. Então, Seasonal aqui para a Escola de Agronomia. Posso colocar aqui EA, Goiânia, o ano 2020, experimento número 1. Veja que ele não coloca a cultura como opção aqui. Então, a gente vai selecionar ela quando for trabalhar com a cultivar. Então, vou colocar meu nome aqui. E a cidade, certo? Aqui a gente não precisa completar, deixa em branco. Vou adicionar cultivar, vejo que agora eu tenho que selecionar a cultura. Vou pegar aqui a soja e vou pegar a cultivar que a gente calibrou. Ou outro cultivar, depende do interesse. Então peguei aqui a 284, grupo de maturação 6. Vou para o próximo, vou descrever o nível aqui. Nosso nível é Goiânia. Vou buscar a minha estação
de Goiânia. Então eu tenho aqui GYEA. Ele já apareceu porque eu já estou utilizando essa estação. Talvez vocês precisem vir aqui em Refresh para recarregar os dados e fazer essa simulação. Vou adicionar aqui o nome do experimento. E aqui vou adicionar o solo que a gente utilizou anteriormente. Então, o nitossolo vermelho de Piracicaba, certo? Tem um solo cadastrado para Goiânia? Pode utilizar ele. Posso criar vários níveis aqui em função do tipo de solo, em função das condições climáticas, certo? Definido isso, vamos para o próximo item. Ele pede aqui data de plantio. A gente vai trabalhar com 3 datas de plantio. Vou adicionar aqui 3 níveis. A primeira em outubro, novembro e dezembro. Então, data de plantio aqui, primeiro. No tutorial anterior eu falei sobre a data, olha o que aconteceu aqui. O sistema automaticamente ele muda essa data, então agora eu preciso indicar o mês, dia e ano. Então eu vou colocar aqui, ele já te mostrando todo o período de dado histórico que a gente tem. Então eu vou colocar aqui 10/1 de 1978. Eu sempre coloco o primeiro ano que eu quero fazer a simulação. Semente seca, em linhas, população 28.000 plantas, espaçamento de 45, 0 e 3 centímetros de profundidade. Aqui para dezembro. Opa, vamos acertar aqui. 10/1 de 1978. Então, defino aqui todos os parâmetros. Então, defini aqui para 1º de outubro. Vou definir aqui para 1º de novembro. E aqui já defini, só alterar um mês aqui para dezembro. Então, defini aqui as condições que eu vou estar trabalhando com as 3 datas de semeadura. E dou OK. Aí ele volta para o inicial. Então eu posso fazer uma checagem aqui. Colocamos o nosso local com clima e solo. Condições iniciais a gente não definiu. Então eu posso definir aqui para esse nível aqui apenas uma condição. Posso trabalhar com diferentes níveis também. Mas a gente vem aqui e já define aqui. Ele definiu 100% de água disponível. A gente pode reduzir um pouquinho aqui, trabalhar com 75%. 10 kg de nitrogênio, peço para ele recalcular, já faz essa análise aqui para a gente, indicando o dia que foi feita essa leitura aqui, primeiro dia da simulação. OK. Bom, então tenho local, condições iniciais, definir a cultivar, definir o plantio. Agora a gente não vai trabalhar com irrigação, porque a gente não tem irrigação observada nessa simulação, uma simulação de longo período, e a gente vai trabalhar com ela aqui nas opções de simulação. Então eu posso montar aqui meus tratamentos básicos. Vou adicionar aqui, eu tenho outubro, novembro e dezembro. Bom, cultivar é a mesma, o experimento é o mesmo, as condições iniciais são iguais, o que vai mudar aqui é a data de plantio, certo? Essas informações a gente não está trabalhando e eu tenho aqui o controle de simulação. Bom, vamos dar OK aqui e vamos explorar essas informações aqui. Então aqui eu tenho os níveis, a simulação está iniciando aqui em 10/1 de outubro de 78 e aqui está pedindo o número de anos que eu quero que faça essa simulação. Bom, aqui eu defino o número de anos que eu quero que faça a simulação com base nesse comprimento de anos que a gente tem aqui. Então a gente pode colocar aqui 40 anos, de 78 a 2018, vai fazer essa simulação nesse período. Estou colocando aqui para iniciar nessa data específica e eu defino aqui o modelo da cultura da soja, que é o Crop Grow, certo? Então aqui a gente pode colocar aqui como sequeiro, por exemplo. A gente vai definir isso na sequência agora. Opções. Quero que simule balanço hídrico, quero que simule nitrogênio, quero que simule simbiose e use o valor padrão de 380 ppm, certo? Aqui eu tenho os métodos de simulação.
Então veja que ele colocou aqui o dado simulado, a gente quer que ele leia o dado, então eu preciso alterar aqui. Posso definir como modelo da FAO, que a gente tem todos os dados climáticos. Os manejos, plantio vai ser na data que a gente colocou, eu posso incluir aqui manejo de irrigação e os outputs. Bom, então a gente pode criar esse nível como sendo sequeiro, posso adicionar aqui o nível da condição irrigada. Então, novamente eu venho aqui, defino os 40 anos de simulação com o modelo Crop Grow, certo? Bom, preciso alterar novamente aqui. E aqui eu vou indicar o manejo. Então ele está falando aqui que a irrigação vai ser feita nas datas que eu falei. Mas nesse caso a gente não tem essa condição. Então eu vou vir aqui automático quando necessário, certo? Então ele vai definir aqui quando for necessário vai fazer essa irrigação. Ou ainda uma quantidade fixa de forma automática. Então aqui eu falo para ele qual é a profundidade que ele vai considerar o cálculo da água disponível. Então a gente está trabalhando com 30 centímetros. Aqui ele fala o limite de quando eu vou iniciar essa irrigação, então o fator P. Então para soja a gente pode trabalhar aí com 50%. E ele vai parar de irrigar quando chegar em 100%. E eu posso escolher o método aqui. Então a gente pode colocar irrigação por aspersão. Isso aqui é condição de estágio pré-definida, que é a quantidade que ele vai irrigar. Então eu posso colocar aqui 10 milímetros por dia, uma eficiência aí de 100%. Posso estar ajustando isso em função da eficiência. E dou OK. Então eu criei aqui dois níveis. Posso ver aqui no manejo, ó, nas datas reportadas. Como não é automático, eu não estou informando o manejo de irrigação, ele não vai incluir. E aqui eu tenho a condição irrigada. Então a gente criou o tratamento aqui, mas não incluiu ele ainda aqui. A gente está trabalhando só com a condição sequeiro. Vou colocar um S aqui para indicar que é o manejo de sequeiro. Certo? Clico no primeiro para me adicionar. Repetir com os mesmos nomes e as mesmas condições. Altero esses como irrigado. E altero aqui a simulação de controle. Então vou para a condição irrigado. Então eu criei 6 tratamentos, 3 datas de semeadura com manejo irrigado e sequeiro, certo? Bom, então aqui eu posso avaliar diferentes manejos em função de cultivar, data de plantio, manejo de irrigação. E aqui eu também tenho no ambiente a possibilidade de trabalhar com esse Environmental Modification e cadastrar diferentes alterações das condições climáticas. Então, existem duas formas de avaliar a mudança climática. Eu posso criar um arquivo de clima com essas inclusões já realizadas ou fazer modificações específicas aqui nesse item. Então, eu vou colocar aqui o nível 1 sem alteração. A gente está trabalhando com, por exemplo, 380 ppm de CO2 e vou adicionar um nível aqui em que a gente vai cadastrar o dobro de CO2, certo? Então venho aqui, modifico, a partir dessa data aqui, 1º de outubro de 78, o CO2 vai ser substituído pelo dobro do atual para 760 ppm, certo? E eu dou OK. Então eu criei o nível de modificação do ambiente. Então veja que aqui, ó, Environmental Modification, eu tenho sem alteração, eu posso incluir ele aqui. Certo? E agora eu posso criar mais 6 tratamentos, incluindo o aumento de CO2. Então venho aqui e repito, seleciono um por um e vou repetindo os mesmos tratamentos. Certo? Venho aqui em modificação de ambiente e altero para dobro de CO2. E posso incluir no nome aqui do arquivo mais CO2. Ok? Então eu criei aqui uma modificação de ambiente. Dou OK. Vejo que o nome do arquivo, a extensão dele é SNX,
todo esse SNX refere-se ao seasonal. Então eu vou aqui e salvo o meu arquivo. Ok. Salvei, fecho ele, venho aqui no Seasonal, em Application Seasonal, dou um refresh, vai aparecer o experimento que a gente criou aqui, certo? Clico nele, tenho todos os tratamentos aqui. Então, só para acelerar o processo, vou selecionar só a data de novembro para fazer a simulação. Os 4 tratamentos. Aguardo completar a simulação, então o modelo está realizando a simulação desses tratamentos por 40 anos de dados climáticos. Bom, concluídas as simulações, vou dar OK, venho aqui em análise. No momento que eu cliquei ali em análise, ele abriu essa janela, ele está pedindo para salvar os outputs, eu dou OK. Ele vai salvar com esse nome, nessa pasta aqui dentro da pasta DSAT. Eu salvo ele e ele vai abrir essa janela aqui de interação. Então eu tenho todos os resultados que eu preciso aqui, certo? Então, por exemplo, vou pegar aqui produtividade. Então eu tenho aqui produtividade na maturação, tenho os 4 tratamentos e aqui tem algumas opções. Eu posso extrair um box plot, uma função acumulativa, uma média, e eu clico aqui em plot. Então ele me mostra aqui qual que é essa variação de produtividade para o tratamento 1, tratamento 2, e aqui quando a gente aumentou a adição de CO2. Então veja que a gente quase não teve resposta para a inclusão ou não do manejo irrigado. Também existe a possibilidade de eu ver esses dados no arquivo boxplot. Então eu venho aqui, ó, nessa análise ele mostra que esse arquivo aqui, .osu, posso ver ele aqui, ele me traz todos os resultados do que foi simulado. Então ele fala a simulação que foi feita, qual que é o tratamento, qual que é o nome do tratamento. Então veja que eu tenho aqui, ó, dezembro sequeiro. Se a gente acompanhar o ano aqui, ó, ele vai ir até 2017, que foi a última data de semeadura. Depois ele inicia o tratamento de dezembro irrigado, certo? Então a gente consegue avaliar essas condições a partir daqui. E esse arquivo está lá na pasta Seasonal, presente aqui. Então vem aqui em C, DSAT, Seasonal. E eu vou encontrar aqui o meu arquivo EA-GY2001.osu. E a partir daqui eu consigo criar programações para extrair esses resultados de forma automática e não, se necessário, verificar toda vez aqui quais são os resultados, certo? Bom, além dessas análises, eu posso trabalhar com outras opções aqui. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com 2 métodos de evapotranspiração, outras alternativas, ou ainda desligar a simulação de certos manejos. Então, por exemplo, simulação do balanço hídrico, eu posso colocar no, significa que a planta não está realizando, o modelo não está realizando a simulação do balanço hídrico, então a produtividade observada é a produtividade potencial. Então a gente pode colocar aqui que ele não está simulando, colocar o nitrogênio ilimitado, então a gente teria em condições potenciais. Então salvo aqui, então a gente consegue avaliar qual que é o potencial de produtividade nessas condições. Então a gente pode fazer um comparativo aqui para outubro, a condição sem limitação, com outubro irrigado. Concluindo a simulação, vem a análise. Salvei novamente. Posso pegar aqui, por exemplo, produtividade e plotar. Então vejo que mesmo com manejo de irrigação, havia alguma limitação aqui de água ou de nitrogênio, que quando eu tirei isso do sistema, ele me deu o resultado potencial de produtividade. Então, a partir dessas condições, a gente consegue simular os diferentes manejos, as diferentes condições, avaliar de forma histórica, com base em todo o clima, incluindo várias cultivares, vários tipos de solo, para tomar a melhor decisão em cima dessas informações, certo?
Bom, qualquer dúvida a gente fica à disposição.